Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Faça uma oração simples, pequena, agora. Peça a Deus para falar o seu coração nessa noite. Simples. Deus, fala comigo. Vamos orar? Deus, nós lemos a Tua palavra, abrimos a Tua palavra, mas, Senhor, precisamos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, nos colocar nas Tuas mãos nessa hora, nas Tuas boas mãos. Fale conosco, Deus. Usa a minha vida conforme a Tua boa vontade. Faça de mim apenas um instrumento em Tuas mãos para a edificação, para a salvação, para a santificação nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, amém. Dizem que para cozinhar bem tem que ter uma boa mão. Dizem também que para plantar flores é preciso ter uma boa mão. Existe uma ideia também que a boleira fulano de tal, ela tem uma mão boa. Não é isso? Vocês conhecem essa história por aí? Tem um homem também que cozinha bem. Eu conheço um que ele pega um pedaço de bolo, coloca na boca e fica assim: eu acho que esse fermento não é da marca tal. Vou falar que é o André para não entregar ele. Mas tem homem que cozinha muito bem. Irmãos, dizem também as más línguas que tem mulher que faz comida e tem mulher que faz combustível. Como dizia meu pai, tem mulher que faz gororoba. É só para manter a máquina funcionando. Graças a Deus a minha faz comida. Louvado seja Deus, ela tem uma boa mão para fazer comida. Mas dizem que tem algumas mulheres que fazem gororoba. Mas eu não queria falar da mão da cozinheira, eu queria falar da boa mão de Deus com vocês nessa noite. Um tema que para mim é muito rico. Eu sempre oro: Deus, coloca a Tua boa mão sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é Espírito. Mas essa mesma Bíblia que afirma que Deus é Espírito, ela fala sobre os olhos do Senhor, sobre a mão do Senhor, sobre o braço do Senhor, sobre a boca do Senhor, sobre as narinas do Senhor. E nós precisamos lembrar que a Bíblia foi escrita numa linguagem humana, para que nós possamos compreender. Homens, sim, santos, ou seja, separados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, foram aqueles que escreveram a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. De tal maneira que o apóstolo Paulo vai dizer para nós: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. E por conta disso, a Bíblia usa de termos que só existem na realidade humana, para que nós possamos compreender um pouquinho da realidade divina. Usa uma linguagem humana em Deus para que nós possamos compreender. Eu vou usar dois nomes técnicos aqui, você não precisa gastar tempo para entender isso que eu vou falar para vocês, mas só para informar. Existe um nome chamado antropomorfismo, que é as formas humanas em Deus. Exemplo: a mão de Deus, os olhos do Senhor, o braço do Senhor. O outro nome técnico é antropopatismo. É os sentimentos humanos em Deus. É por isso que você vai ver na Bíblia assim, Deus se arrependendo. Que arrependimento é esse de Deus? É uma linguagem humana para que você tenha condições de entender um pouquinho da realidade de Deus. A tristeza de Deus, a ira de Deus, a alegria de Deus. Dito isso, o que significa então, Luciana, a boa mão de Deus? Você já parou para pensar? A boa mão de Deus pode ser explicada na Bíblia como aquele ato da criação, onde do barro ele faz o homem, onde um dia ele espalha as estrelas no firmamento.
A boa mão de Deus significa também poder, como o profeta Isaías diz: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? As boas mãos de Deus também podem significar, Antônio, cuidado de Deus. O salmista no Salmo 139 diz o seguinte: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Cuidado, proteção, bênção. Significa também a direção de Deus, a ajuda de Deus. No mesmo Salmo 139, Davi diz o seguinte: se eu subir ao céu, lá estás. Se eu descer no mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, se for viver nos lugares distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia. E ainda ali tu me ajudas. Direção, ajuda. A boa mão de Deus também significa proteção. O profeta Isaías diz assim: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Deus falando: não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e te ajudo. Eu os protejo com a minha mão. Eu amo essa expressão. A boa mão de Deus protege, ajuda, direciona, cuida, consola. O texto que a dona Geni mais gosta, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Não é isso, dona Geni? É o texto da senhora. A mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Quando nós olhamos esse tema na Bíblia, nós vamos ver, irmãos, a experiência de alguns homens de Deus na Bíblia. Por exemplo, Ezequiel, profeta Ezequiel. Diz a Bíblia que veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos. A mão do Senhor conduz o profeta até um vale de ossos secos, e Deus pergunta para ele: tem vida ali? Ele fala: não sei. Aí Deus fala: profetiza. Quando ele começa a profetizar, os ossos começam a se movimentar. A mão do Senhor conduzindo o profeta a uma experiência espetacular. Mas a mão do Senhor também, nós vamos ver na vida de Josué, aquele que substituiu Moisés, aquele que entrou na terra prometida. E o texto diz assim: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, o qual secou perante nós, até que passamos. Preste atenção agora. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor nosso Deus. A mão do Senhor significa vitória. A mão do Senhor significa proteção. A mão do Senhor significa bênção. A mão do Senhor significa consolo, mas a mão do Senhor também significa correção necessária. Correção necessária. A mão do Senhor às vezes nos esmaga, mas não a ponto de nos destruir. Louvado seja Deus por isso. Como disse John Piper, ele aperta um pouquinho às vezes. A Bíblia diz que terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Ontem o pastor Valdes usou um texto do momento da vida de Davi. Davi pecou contra Deus. E Deus chegou para Davi e disse assim: Davi, escolhe aí, tem 3 opções para você. Quero te disciplinar, mas tem 3 opções. Qual foi a atitude de Davi? Davi disse assim para Deus, preste atenção: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caiamos nas mãos dos homens. As mãos do Senhor são as boas mãos que nos corrigem em amor. Os homens não sabem disciplinar. E Davi, mesmo sabendo que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ele disse assim: eu quero cair nas tuas mãos, porque nas tuas mãos tem misericórdia, nas tuas mãos tem a correção necessária, são mãos amorosas. Essa é a mão de Deus, a boa mão de Deus. Deus chamou, irmãos, o profeta Jeremias para uma experiência, e uma experiência espetacular. Jeremias é chamado na Bíblia do profeta chorão. Ele profetizou para um povo muito complicado, o povo que estava na época do cativeiro babilônico. O povo desobedeceu a Deus e merecidamente foi levado para a Babilônia.
E Jeremias então foi levantado por Deus para chamar o povo ao arrependimento. Vocês precisam se arrepender, vocês estão aqui por desobediência. E Jeremias se levanta e diz: gente, arrependimento. E sabe qual é a atitude daquele povo? O povo que escuta a voz de Deus diz assim: quanto a isso nós não obedeceremos. Aí Deus então chama Jeremias e fala assim: Jeremias, vá à casa do oleiro. Jeremias chega na casa do oleiro, o homem está fazendo ali um vaso, e o vaso estragou. E ele amassa aquele barro novamente e faz dele um vaso novo, do mesmo barro. Ele não trocou o barro estragou, ele amassou novamente e fez dele um vaso novo. Olha na sua Bíblia aí o versículo 5 e 6. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Disse o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está falando o seguinte: Jeremias, o vaso estragou, o oleiro não fez de novo. Que experiência, irmãos, que momento especial na vida do profeta. O profeta profetizando para um povo rebelde. E Deus então fala para ele: Jeremias, será que eu não tenho poder para fazer de vocês um vaso novo? Deus às vezes dá umas experiências assim para a gente. Deus um dia me levou à casa do oleiro também, não literalmente. Eu já contei isso aqui e não me canso de contar. Eu um dia estava acompanhando um casal decidido, um casal que estava decidido a separação. Não tem jeito mais. A mulher virou para mim e falou assim: Bruno, eu não gosto mais desse homem, eu não quero nada mais com esse homem, eu quero ir embora, quero ir embora. E vocês sabem, que eu já contei também, daquela irmã que foi violentada lá na terceira igreja de Itaperuna. Violentada sexualmente. E eu combinei com esse casal, eu falei com ela o seguinte: vocês querem se separar? Não tem problema, vamos fazer o seguinte: durante um mês eu vou na sua casa tomar um café com vocês e orar com vocês. E eles aceitaram. Eu ia lá, fazia uma oração, batia um papo com eles um pouquinho, e ela fazia um cafezão bacana, e ia embora. Teve um dia que eu marquei uma reunião com eles à noite, e antes de chegar na casa desse casal, eu passei na casa do oleiro. Eu passei na terceira igreja presbiteriana, numa reunião de oração. Tem uma reunião de oração, eu vou dar uma paradinha aqui, vou orar com eles, e vou embora para lá. Cheguei lá, estava lá a mulher que foi violentada e o marido. Eu orei com o marido com oração cheia de ações de graça, e depois terminou a reunião de oração, aquela mulher que foi violentada, ensinando o pastor a cantar uns salmos. Ensinando o pastor a cantar uns salmos. Deus me levou, eu não tenho dúvida disso, para me dizer o seguinte: Bruno, eu posso mudar qualquer quadro. Eu posso fazer um vaso que se estragou, um vaso novo. Eu posso mudar qualquer situação. Eu sou poderoso para colocar louvor nos lábios, na vida de alguém, mesmo no vale da sombra da morte. Eu sou poderoso, Bruno, para restaurar qualquer situação. Talvez o maior momento intensivo do meu seminário foi esse, irmãos. Não agora que eu estou fazendo lá em São José dos Campos. Porque eu saí dessa experiência um cristão com muita convicção de que Deus pode mudar qualquer situação. Um pregador que creio que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. E Deus levou o profeta Jeremias para ensinar isso para ele. Jeremias, olha bem o que o oleiro está fazendo. O vaso quebrou, o oleiro não jogou o barro fora, ele amassou novamente e fez daquele vaso um vaso novo. Queridos irmãos, quero dizer para vocês nessa noite, que a boa mão de Deus pode mudar qualquer situação, se assim o Senhor desejar. Qualquer situação, eu estou falando. Qualquer situação pode ser mudada pelo agir de Deus, transformada pelo agir de Deus. E Deus então fala com Jeremias: eu faço de novo, Jeremias. Eu tenho poder para restaurar. Eu que criei tudo do nada, eu tenho poder para restaurar qualquer situação. Ele é o oleiro, nós somos o barro. O que é o barro? Quanto custa 1 quilo de barro ali na feira? Ninguém compra, não é?
Né, Lorival? Quem vai comprar 1 quilo de barro? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O barro na mão do oleiro, que é Deus, tem muito valor, porque ele faz desse barro um vaso. E principalmente porque esse vaso é preenchido com a presença de Deus. Principalmente porque a presença de Deus nesse barro faz esse vaso um vaso precioso. Faz esse vaso um vaso de honra. E quando, meus irmãos, eu paro para meditar nas mãos de Deus, não tem como você não lembrar das mãos de Cristo. E eu costumo chamar Jesus do oleiro das mãos furadas. Aquele que um dia se fez carne e habitou entre nós, que viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver, ou seja, uma vida santa, perfeita, que morreu como o pior de todos os pecadores, na cruz como um maldito. Aquele que abriu seus braços e os cravos romanos, os pregos romanos furaram as suas mãos. As mesmas mãos que curaram, as mesmas mãos que tocaram em leprosos, as mãos que purificaram impuros, as mãos que ressuscitaram pessoas, as mãos que lavaram os pés dos discípulos, inclusive de Judas. As mãos que colaram a orelha de Malco, quando Pedro, no momento, sem pensar, arrancou da espada e cortou a orelha do rapaz. E Jesus pega a orelha dele e coloca no lugar. E diz assim: Pedro, se eu quisesse, cara, eu pedi uma legião de anjos aqui, isso acabava agora. As mãos que um dia se estenderam para Pedro, quando Pedro estava andando por sobre as águas, enquanto ele olhava para Cristo, mas no momento que ele deixou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias, ele afundou, e aí ele pediu: Senhor, socorre-me. E as mãos estavam lá. Vem, Pedro, para perto de mim novamente. As mesmas mãos que multiplicou os pães, que alimentou aquela multidão, as mãos que curou a sogra de Pedro, as mãos que ressuscitou a filha de Jairo, que escrevia no chão quando as pessoas queriam apedrejar uma mulher pega em adultério, as mãos que pegou um dia um pedaço de pão, partiu e deu a seus discípulos dizendo: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele todo. Mãos poderosas que se renderam à crucificação, porque no dia da prisão de Jesus, eles foram com porretes, achando que estava prendendo um ladrão, e eles ficaram assustados quando Judas deu um beijo, eles perguntaram assim: és tu o Senhor? Sou eu. Que bandido é esse que se entrega? E ele entrega ali as suas mãos, para ser crucificado. Essas mãos, irmãos, que voluntariamente aceitaram os pregos romanos, que ficaram lotadas de sangue, do sangue que purifica de todo o pecado, mãos abertas, furadas para nos acolher e fazer de nós um vaso novo. As mãos do oleiro de mão furada. Eu escutei uma colega de trabalho um dia dizer para mim assim: Bruno, para mim não tem jeito. Ela era da igreja, ela se desviou, e ela se afundou numa vida totalmente que não agradava a Deus. E um dia eu conversando com ela, ela falou assim: Bruno, não tem mais jeito, porque eu já conheço a verdade. Eu sei que essa vida que eu vivo não agrada a Deus. Deus não tem mais nada para fazer na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa noite. Se depender de você, não tem jeito mesmo não. Se depender de você, não tem jeito. Mas se você se colocar na dependência de Deus, tem jeito sim. O oleiro pode fazer de você um vaso novo. Por mais que na sua caminhada você se perdeu, você virou as costas para Deus, você não quis nada com Deus, você abandonou tudo aquilo que você um dia sabia sobre Deus e não quis saber, eu quero dizer para você que o oleiro de mãos furadas pode mudar a sua vida nessa noite. Pode restaurar a sua vida. Pode fazer de você um vaso novo, um vaso de honra, um vaso cheio da presença dEle. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, Ele apareceu para os seus discípulos. Aí o nosso querido Tomé falou assim:
eu só acredito se é o Senhor, se eu tocar nas mãos. Sabe o que Jesus fez? Diante de um incrédulo, diante de um ateu. O pastor Carson, um comentarista do Novo Testamento, ele falou isso, eu fiquei assim, um ateu diante de Jesus, eu só acredito vendo. Aí sabe o que Jesus faz? Está aqui, pode tocar. Quando ele toca nas mãos de Jesus, ele fala assim, Senhor Deus e Deus meu. Aí a resposta de Jesus é, porque você viu, você acredita? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Irmãos, eu creio que um dia eu vou ver o Senhor ressurreto, o mesmo que apareceu para Tomé, com as mãos furadas. No novo céu e na nova terra, eu acredito e vejo base bíblica para isso. Nós vamos encontrar Jesus com as mãos furadas. Quem sabe poder tocar nessas mãos que foram furadas para fazer de nós um vaso novo. Se você entendeu essa mensagem, eu quero dizer para você, a boa mão de Deus é sobre a sua vida. Você já entendeu isso? Jesus, ele disse certa vez, as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que já teve a sua mão furada por nós, nos abraçou de tal maneira, Antônio, que ninguém tira da mão dele. A pergunta que eu faço para você é, você tem convicção de que a boa mão de Deus é por você? Só tem uma maneira de você responder isso, é se você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Se você já entregou a sua vida para Ele, se você já recebeu o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se isso aconteceu na sua vida, entenda, a boa mão de Deus é por você. Mas eu preciso também fazer uma outra aplicação desse texto para nós nessa noite. A boa mão de Deus está sobre a nossa vida, mas ela continua trabalhando em nós. Deus continua a obra que Ele começou em nós, diz o apóstolo Paulo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esposas que estão aqui nessa noite, seu marido já é cristão? Que bênção! Saiba de uma coisa, Deus ainda não terminou a obra dele na vida do seu esposo. Está trabalhando ainda. Aquela teimosia dele, Deus vai trabalhando. Maridos, a sua esposa é difícil? Ela faz combustível? Deus está trabalhando ainda. O seu filho teimoso? Ei, Deus está trabalhando. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Ele tem compromisso. Nós vamos experimentando nas mãos do oleiro esse trabalhar todos os dias. Às vezes ele dá uma amassadinha, às vezes ele dá uma esticadinha, mas estamos nas mãos do oleiro. Quem sabe você entrou aqui nessa noite quebrado, sem esperança, sem vislumbre de dias melhores, sem nenhuma expectativa. Eu quero dizer para você que Deus pode mudar esse quadro. Deus pode mudar esse quadro. Se coloque debaixo da mão do oleiro de mãos furadas. Quem sabe o seu casamento não vai bem. Quem sabe? Eu vou fazer uma pergunta para você. Em qual área da sua vida você gostaria que o oleiro de mãos furadas tocasse nessa noite? Em qual área que você gostaria que o oleiro de mãos furadas pudesse colocar as suas boas mãos? Quem sabe na sua própria vida, eu preciso tanto, Senhor, do trabalhar do Senhor na minha vida, eu estou lutando tanto em uma área e não consigo vencer. Quem sabe no casamento, quem sabe no trabalho, quem sabe na vida do seu marido, na vida do seu filho, na vida da sua esposa, na vida dos seus pais. Você pode sim pedir para que o oleiro de mãos furadas toque na vida de alguém. Você pode sim.
Um dia um homem chegou para Jesus e falou assim: Jesus, apenas uma palavra e minha filha vai ser curada. Uma só. Jesus, pode ir que ela está curada. Nós podemos sim interceder diante de Deus, pelo agir de Deus, para que a boa mão de Deus esteja agindo na nossa vida. Em qual área da sua vida você gostaria que hoje o oleiro de mãos furadas tocasse? O Pedro que começou a sua caminhada cristã, meio arrogante, todo cheio de si, ele escreveu assim, você está projetando? Está desligado? Não tem problema. Abra sua Bíblia aí. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Encontraram? Deu para projetar? Aqui, ó. Dá para ler aqui, irmãos? Vamos lá? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, faça o quê? Vamos ler juntos? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós estamos na presença de Deus, não tenho dúvida disso, Deus está aqui. E não há melhor coisa a se fazer nessa hora do que se humilhar na presença do Senhor. Pedir, Deus, coloque a tua boa mão sobre a minha vida. Coloque a tua boa mão sobre o meu casamento. Coloque a tua boa mão sobre os meus filhos, sobre os meus negócios, sobre o meu trabalho, sobre a escola. Queria te convidar a se colocar de pé.